Cumprimento a mais da igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Para você que é de amém, diga um amém. Para você que é de glorificar, glorifique. Para você que é de aplaudir, aplauda. Projeto Ganhando Almas para o Reino de Deus. Mais uma vez nesta manhã. Como sempre tenho o costume de dizer, talvez você vai ver este vídeo numa tarde, numa noite, numa madrugada, mas o importante é que você verá este vídeo. Virá a ver e verá este vídeo. Porque Deus é bom. A palavra do Senhor nos fala em Romanos 8:1, assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Senhor Deus, nesta manhã o Senhor possa me dar graça para poder testemunhar aquilo que o Senhor fez para mim. Pois hoje não é uma pregação, é um testemunho, papai. É um prodígio, é um milagre que o Senhor fez por mim, papai. E eu sou grato ao Senhor. Eu queria compartilhar com os demais deste grupo. Por isso eu peço ao Senhor que a tua presença, a sua sabedoria, a tua graça seja comigo. Em nome de Jesus. Amém? Gostaria de estar falando para os irmãos que vale a pena caminhar com Jesus. Vale a pena seguir Jesus. Vale a pena confiar em Jesus. Eu lembrei a data certa da minha conversão, foi dia 28/12/2009. E ali fiquei eu durante muito tempo caminhando. Deus me libertou do tráfico de drogas, Deus me libertou da cocaína, Deus me libertou das farras, das mulheradas, como se diz. Deus me libertou da ignorância, Deus me libertou de tanta coisa, da rebeldia. E eu me tornei um servo de Deus. Só que, porém, eu vim do mundo com alguns problemas. Eu tenho uma cicatriz aqui na orelha, que dá pra ver aqui. E essa orelha minha uma vez foi quase arrancada. Eu tomei uma copada na cabeça no bar. Esqueci, acho, do Bar da Ana, próximo do Palácio da Cultura, há muito tempo atrás, antes de eu me converter. Com uma confusão que não tinha nada a ver. Fala até de onde foi, tinha uma gangue do Alvorada, ali próximo do Cruzeiro, que os meninos eram terríveis. E nós tínhamos o costume de ir pra praça, toda praça, ir pra praça aos domingos beber, usar droga. E um amigo meu brincou com um dos amigos deles, da gangue deles, que passou de bicicleta, né? Até meu amigo Wesley, gente boa também. E falou assim, essa bicicleta dá até um desmanche. E esse menino não gostou. Ele estava no auge, ele já tinha dado tiro em pessoas, é um tal de morceguinho, né? Que Deus possa abençoar você, morceguinho. Hoje não tenho nada contra você. Se você estiver vendo este vídeo, saiba que você é meu irmão em Cristo, porque fiquei sabendo também que você também converteu ao Senhor. E também não tenho mágoa do Nanin, não tenho mágoa do irmão dele, que na época o apelido dele era Zaroim. Também estou aqui, se você estiver vendo esse vídeo, não tenho mágoa. É a nossa fase de rebeldia, ignorância, a fase de juventude, erramos mesmo. Tiago também, mesma coisa. Um abraço. Já jogamos bola junto e houve perdão. O importante é que, no momento, eu tomei uma copada na cabeça que nem era pra mim. Uma garrafada. Gingola também me deu uma copada aqui e eu quase morri. Eu lembro que eu fingi de morto pra não morrer. O finado, Diogo, irmão do Celé, estava com a arma apontada pra mim e eu encurralado no bar. Quando eu vi que eu ia morrer, eu fingi de morto. Falei, não, Deus, eu vou morrer agora tão novo, com 16 anos. Eu tinha 16 anos. 16 para 17 anos. Isso foi por volta de 2007, eu acho. Não, foi mais ou menos isso. Eu não tinha mais que 20 anos. Eu falei, vou morrer agora tão novo, Deus. Só sei que ali eu deitei e fingi de morto. Por quê? Deu um buraco aqui na minha cabeça. Aqui dá pra ver que ó, cicatriz aqui, e minha orelha cortou. Fez uma cirurgia. Mas vamos logo ao assunto. Então, eu e meu irmão David, nós não conversávamos. Nós estávamos brigados nós saímos na pancada um dia porque ele fez barulho demais. Eu estava dormindo, eu trabalhava na cabeleireira à noite. E acabou que ele saiu de casa revoltado, mas irmão é irmão, né? Sabe como é que é? Tem seus atritos. Aí nesse dia que eu cheguei em casa com a cabeça enfaixada, meu irmão, quando viu, ficou doido da cabeça. Já logo pegou uma arma e já vão matar esses caras que ninguém põe a mão no meu irmão e tudo, e não deixou baixo.
e voltamos a conversar nesse dia. Só que eu me sentia tão triste. Por quê? Porque passou o tempo e eu não queria mais saber de farra. Eu fiquei com um pouco de medo de gandaia, por causa que eu lembrava dessa confusão. Só que aconteceu outra confusão. Eu lembro que eu morei em Contagem durante um tempo. Eu tinha uma ex-namorada ficante ali em Bucambeiro, não quero dizer o nome dela. E essa menina ficou muito tempo sem ter contato comigo. Aí eu morei um tempo em Contagem. Quando eu voltei de Contagem e fui numa festa no Bar do Vino, essa menina me viu. Quando ela me viu, ela era assim, ela era muito apegada a mim, ela era muito apaixonada comigo. Olha o que essa menina fez. Terminou com o namorado dela na festa porque eu estava lá. E isso gerou nesse jovem uma grande indignação. Meu apelido aqui, para quem não sabe, na cidade é Popó. Carlinhos Popó. Peguei esse apelido na Cabeleireira, porque eu fui apelar quando eu trabalhava na Cabeleireira. E me apelidaram de Popó. Carlinhos Popó. Aí tô vendo todos os meus amigos falando: Carlinhos, Popó, tem um cara caçando você aí brabo demais, querendo te matar. Tal de Aloísio, que era o ex-namorado dessa menina. Quando essa menina me viu, ela terminou com ele por causa de mim. E o que eu tinha a ver com isso? Aí todo mundo chegou perto de mim: Carlinhos, cuidado, Popó, cuidado, porque tem um tal de Aloísio que falou que vai te matar, vai te matar. Aí até que eu cheguei perto dele: eu estava procurando o Aloísio. Aí eu tinha uma galera grande, andava de turma, e reuniu. Aqui todo mundo é Popó, rapaz. Tá pensando o quê? Que graças a Deus eu sempre fui muito considerado. Mas foi um quebra-pau. Esse menino tentou pegar o pau, cacetete do segurança, e tentou arrumar uma confusão. Eu lembro que o finado Jonathan Gordo, meu amigo, bateu tanto nele com um pedaço de pau, com tudo, juntou mais uns amigos meus que eu não quero dizer nome. Ele tomou umas canivetadas nas costas, só que não fui eu. Foi uma pessoa que eu não quero dizer o nome, não tem necessidade, mas não fui eu. Só que essa pessoa que foi, se ela tivesse mais um BO, ela ia ser presa em flagrante. Então, como que eu posso dizer? Eu assumi a bronca. Eu assumi o BO, não fui eu. Sendo que essa pessoa já me defendeu outras vezes, já teve tentativa até mesmo de homicídio por mim. Então, eu não quero entrar em detalhes, porque tem coisas que tem que ter sabedoria para testemunhar. Então, se essa pessoa que fez isso, que deu umas canivetadas no menino, nesse tal de Aloísio, no meio da confusão, que foi por causa de mim, ele já tinha falado para a polícia falou com ele: mas uma sua nós ficamos sabendo que foi você, porque ele conseguiu fugir do flagrante da primeira tentativa de homicídio por causa de mim, que eu tomei essa copada. E falou com ele: a próxima sua que você aprontar, nós vamos te prender. Então eu falei: fulano, vai embora, eu falo que fui eu. E assim foi feito. Os policiais chegaram, eu falei: fui eu. E o menino: não foi ele, não. Eu falei: não, fui eu sim. E deu aquela confusão. Aí eu respondi por lesão corporal grave. E só que as intimações chegavam para mim e eu ficava com medo de ir preso. E o que eu fazia? Eu já cortava cabelo e eu enchia a mochila de droga e ia pro trecho, trabalhar no refratário. Pra você ver, levava minha máquina de cortar cabelo, enchia de cocaína e vendia droga no trecho, usava droga no trecho e cortava cabelo da rapaziada no trecho. Pra quê? Pra fugir, com medo de ir preso. Olha a minha mente, olha o que o diabo falava comigo. Porque a intimação chegava direto ao oficial de justiça. Aí, além de eu responder por lesão grave, né, podendo gerar tentativa de homicídio, porque eu assumi o BO, eu assumi a bronca, como se diz. Mas mais justo era porque também quem fez o que fez foi para me defender também, senão eu tinha acabado de ter morrido. E também nós corremos atrás. Quando a gente está no mundo da ignorância, no mundo sem Jesus, é vingança e vingança e vingança. É matar ou morrer. Ainda mais com quem está no tráfico. Então eu também tenho gratidão a quem me defendeu, quem correu atrás por mim, porque é olho por olho, dente por dente. Eu não conhecia Jesus. Então minha parte, né, como homem, era assumir também meu BO e deixar aquela pessoa que me ajudou livre, para que eu não prejudicasse a ela. Então nisso eu lembro que comecei a trabalhar no trecho e receber várias intimações para eu comparecer no fórum. E não ia no fórum. Só que isso era 2007,
16. Eu tinha por volta de 20 e poucos anos. Tava lembrando aqui. 16 anos eu fiz quando foi na época 2000. Que eu lembrei que eu falei que quando chega. Todo mundo falava que quando chegasse no ano 2000 o mundo ia acabar. Aí eu lembrava, vamos morrer com 16 anos, gente. Aí deu 2000, Nostradamus fez a profecia, não morreu foi nada. Isso eu tinha 20 e poucos anos. Aí eu lembro que quando eu fui pai do meu filho mais velho, Pedro, com outra mulher, não era eu com a minha esposa, eu fiquei tão triste, deu uma depressão tão grande, que eu ouvia palavras que me humilhavam da mãe dele, e eu tava vendo que eu tava usando muita droga, vendendo droga, eu falei, como é que eu vou ser pai agora? Aí eu lembro que na depressão eu me converti. Eu querendo tirar minha própria vida, em 2008, dia 28/12 de 2009, eu me converti. Não repararam que eu sou um pouco ruim de data, galera? Ontem mesmo foi aniversário de casamento da minha esposa, se ela não lembra, eu nem lembrava. Então, às vezes, data eu dou uma confundida. Então, eu lembro que eu converti dia 28/12 de 2009. Isso mesmo. E fui para a presença do Senhor. Só que eu tinha medo de ser parado pela polícia. Toda vez que eu vi uma viatura, meu coração gelava. Eu falei, gente, eu aqui, na palavra, imagina só se me para e me prende. Porque um dos maiores pecados que existe é escandalizar a obra do Senhor. E eu vivia com aquilo, com aquela culpa. Gente, qualquer coisa que acontecer, mas eu continuava indo, continuava firme. E eu lembro que essa empresa que eu trabalhava no refratário, eu parei, eu voltei a cortar cabelo e tudo. Firmei de novo na barbearia, agarrei firme, voltei a dar minhas aulas. Deus tinha me prosperado bastante, já tinha meu carrinho, já tinha minha carteira de habilitação, foi tudo muito rápido. A minha família, Deus já tinha ganhado para Jesus, meus irmãos, minha mãe voltou para casa, que minha mãe tinha separado do meu pai, voltou a morar junto. Separar não, morando junto. Hoje, onde que é minha barbearia aqui, minha mãe ficava sozinha aqui, isolada, mas não tinha convivência com meu pai, até mesmo com razão, porque nós aprontávamos demais também. Eu não vou colocar culpa só na minha mãe, não. Meu pai, por ser muito agarrado a nós, né, às vezes não nos corrigia como devido, e nós aproveitava disso, vendia droga dentro de casa, andava de todo jeito, então também não vou culpar minha mãe por tudo. Mas vamos ao direto ao que interessa. Eu levei essa empresa na justiça, porque ela não me pagou os fundos de garantia conforme. E era pouco dinheiro na época, era R$250, R$400, que eles não me deram meu fundo de garantia. Aí, como todo mundo da empresa levou na justiça, eu levei também. Aí eu querendo casar, né, não tinha dinheiro. Um belo dia, o advogado Jader me liga, Carlos Henrique Mendes. Sua causa foi ganha. Deu 6.700 e tanto para você, e fora os meus honorários que deu meus 20% que tinha dado uns 1.000 e poucos reais para ele lá, quase 2.000. Mas o meu, em mãos, em espécie, era 6.000 e pouco, que na época era um bom dinheiro. E como eu queria casar, eu desci na praça na hora. Eu e minha esposa, hoje, na época eu estava namorando, falei com ela assim, Claudete, eu tô sentindo no coração aqui que eu não posso continuar fugindo da justiça, não. Se eu tô na igreja, eu tenho que confiar em Deus. Eu não posso deixar de ser sincero com Deus. Então é o seguinte, já que eu tô com esse dinheiro, o meu maior medo era ficar preso. Imagina só, eu já tava dando uma palavrinha, uma saudação, às vezes tendo oportunidade de pregar. Imagina só, do nada eu ia preso. Aí eu falei, Claudete, vão comigo no fórum, que eu vou me entregar à justiça. Mas vai comigo com esse dinheiro na mão, porque se caso eles me prender, você paga o advogado logo, porque na época dava. 6.000 reais era como se fosse uns 20 mil hoje. Em 2010, 2009 ali, valorizava mais. Um pão era 50 centavos, pão era 20 centavos, 30 centavos, hoje é R$1. Então, valia 3 vezes mais, eu creio, 6.000 reais. Eram 18 mil reais que eu tinha em mãos. Aí eu falei, Claudete, vou lá me entregar, porque não posso fugir, eu estou na palavra de Deus. Eu tenho vergonha de escandalizar a obra de Deus, então vão lá comigo. Se me prender, você já liga no meu irmão, liga no meu pai, minha mãe, e pega um advogado, porque eu já estava respondendo por lesão grave e desobediência, porque eu não ia nas intimações. Eu fugia das intimações por trecho trabalhando. Então eu cheguei meio sem graça, seu moço, eu queria conversar com a senhora, com a escrivã. O que é?
sentei assim, eu vim me entregar. Porque eu fui condenado a pagar um serviço comunitário e também era 2 salários mínimos na APAE que eu tinha que pagar. E eu até me lembro que eu paguei antes. Eu fui lá, paguei os 2 salários mínimos na APAE e levei os comprovantes para ela. Porque para mim era só isso. Ou então ia me prender para desobediência, porque falou que se ele faltar de novo na audiência, nós vamos prender. E eu também faltei as intimações, minha querida, falei com ela. Aí ela, o computador olhou pra minha cara, número do processo e tal. Eu olhava pro segurança. Olhava pra mim, olhava pro processo no computador e olhava pro segurança. Aí quando ela chamou o segurança, faz favor, fulano. Eu falei, ih, vai ser agora que vai me algemar e me levar. Confere pra mim aqui. Olhou lá no computador. Aí o guardião olhou pra mim assim, olhou pra ela, não, isso mesmo. Carlos Henrique, você não quer ficar me devendo nada, não? Eu falei, por que, minha senhora? Você não deve nada à justiça, tá querendo pagar? Ele plata calaceira benerraço te calabandaça. Tuina mandaço do colochopoto colobodorovia. Irmãos, eu não devia mais nada à justiça. Foi tudo apagado, foi tudo arquivado. Eu queria que você entendesse que lá dentro do fórum, o Espírito de Deus falou comigo assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu queria que você entendesse, se você tem um problema na justiça, se você tem um problema na saúde, se você está sendo perseguido, condenado, creia. Aconteceu comigo, eu tenho até hoje os papéis ali para provar. Sabe o que a mulher falou comigo? Me orientou. Seguinte, aqui não está constando nada, Carlos Henrique. Mas eu vou protocolar, vou homologar, vou pregar os comprovantes como você pagou na paz 2 salários e vou deixar aqui com minha assinatura, porque se caso for algum erro, se você for parado pela polícia, você mostra isso que você já pagou e que já tá, o fórum já te recebeu, que você já não deve nada. Aí dentro do fórum, Deus falou comigo esta palavra: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Te calaceiro benerraço. E nesta época, esse primeiro amor, eu andava com o espiritual em dia, eu respirava Jesus, eu falava Jesus, eu clamava Jesus, aonde eu ia eu comunicava com Jesus. Não é, eu estava parecendo que eu não era doido não, mas a todo instante tudo era Deus, 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 Deus e Deus. Me lembro eu que um dia que eu queria comprar um carro, eu provoquei o milagre. A primeira coisa que eu comprei foi a cadeirinha. Isso foi mais para frente. Como eu andava com Deus, eu provocava o milagre. Eu comprei a cadeirinha do meu filho. Como eu já tinha moto, mas eu falei, meu filho vai nascer, eu vou comprar a cadeirinha primeiro. Falei, Deus, eu já tenho a cadeirinha, o baby bank do carro, agora falta só o carro. Entrei na Era Veículo, saí com Fiesta. Ou seja, eu tinha muita intimidade com Deus. Quando nós temos intimidade com Deus, Deus quebra processos nas nossas vidas. Deus nos faz andar de cabeça erguida. Deus nos prospera, nos abençoa. E essa palavra que eu queria deixar para você. E mais além, olha só, esse dinheiro que eu pensei que eu ia gastar com advogado, esses 6 mil e pouco, no mesmo dia, eu e a minha esposa pegamos a lotação, fomos para Pedro Leopoldo, entramos no Ponto Frio e compramos todos os móveis para a gente casar. Todos os móveis, fogão, sofá, geladeira, armário, tudo que você pensar. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar.
Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim e ti. Glória a Deus. Deus te ama. Ele está sempre de braços abertos para mim e para você. Glorifique a este Deus. Ele é maravilhoso.